Shalom a todos, aqui Neemias Gomes, canal Verdade Revelada. Neemias Gomes fora do sistema, últimos acontecimentos hoje, canal Gemima Gomes. Queridos, são 10 anos que nós mostramos sobre as coisas que estão ocultas no sistema religioso, incluindo o Vaticano. Mas nada comparado ao que Papa Francisco tem feito a ponto de suscitar até mesmo a oposição dos arcebispos cardeais da Igreja Católica. E dentre eles, arcebispo Vigano é o mais ferrenho acusador de Papa Francisco de querer demolir a Igreja Católica e vem falar até de coisas sobre as sociedades secretas e os planos do Fórum Econômico Mundial para o grande reinício. Então, veja o que ele fala nessa entrevista. A quarta revolução, teorizada por Klaus Schwab, que é o fundador do Fórum Econômico Mundial, e a família detentora do poder econômico internacional encontram em Bergoglio não um espectador neutro, o que já seria em si mesmo algo nunca ouvido antes, mas na realidade um cooperador entusiasta. Então veja, não é que Papa Francisco seja o mentor de toda a nova ordem mundial, ou que ele seja o anticristo, como algumas religiões afirmam, ou que ele seja essa peça-chave, por trás de tudo. Não, ele é um cooperador. Ele está lá para cumprir um papel. Qual o papel de Papa Francisco nessa nova ordem mundial? É certificar que todas as igrejas participem do ecumenismo, a união dessas igrejas, e que elas preparem o terreno para a fundação da religião mundial única do anticristo. Então, se enganam aqueles que dizem ele vai fazer um decreto dominical, ele é o anticristo, ele vai governar o mundo. Não é nada disso, tá? Ele é apenas mais um peão na mesa de xadrez, como aquele tal de imã Al-Talib, representante dos muçulmanos, como tantos outros representantes religiosos, pastores maçons aqui do Brasil, etc. São mais peões na tábua do jogo, que abusa de sua própria autoridade moral para apoiar de fora da igreja o projeto de dissolução da sociedade tradicional, enquanto que de dentro da igreja dá andamento ao projeto de destruição da igreja. Muitas pessoas dizem assim, mas se os Illuminatis estão quebrando tudo, por que eles fariam isso? Porque simplesmente eles obedecem ordens do comando do chefe deles, que é o diabo. Então quando o diabo ele quer destruir alguma coisa para fazer outra, eles têm que cumprir isso aí para poder se amoldar à agenda do diabo. É simples, não é difícil de entender. Então eles têm que derrubar o sistema atual para começar uma nova ordem mundial. Isso se chama ordem pelo caos. Eles sabem disso e eles praticam isso porque eles recebem promessas de novos postos, de mais fama, de mais poder, de mais riqueza e etc. Para substituí-la por uma organização filantrópica. Interessante que a ênfase de Klaus Schwab lá no Fórum Econômico Mundial é dizer o seguinte, porque o capitalismo tem muitos males, não deu certo, então nós temos que substituir o capitalismo. Quando a ideologia de Papa Francisco é a mesma, quando o objetivo deles é fazer, na verdade, uma fusão entre capitalismo e comunismo, tirar o pior dos dois e fazer com que uma nova ordem, uma nova era seja colocada no lugar desta para enganar a maioria. Mas homens sinceros, até como esse cardeal aí, Carlo Maria Vigano, ele vem falar sobre a preocupação dele com a igreja dele. Ele é de lá, ele é um seguidor, fiel, um membro fiel dessa instituição, e ele está vendo o perigo que está por trás disso. O grande problema, gente, é que todo esse sistema religioso ele está fadado à ruína. Ele vai ser demolido para que o anticristo ele reine. A Bíblia diz claramente, segundo Tessalonicenses 2, Daniel 11, que o anticristo ele não tem respeito por Deus algum ou por religião alguma, não. Ele se exalta acima de qualquer Deus que se adora, ele se comporta como Deus e ele vai acabar com tudo isso. Então, todos esses que estão aí preparando o caminho para o anticristo, inclusive Papa Francisco, eles estão cientes do que eles estão fazendo. Eles sabem
por exemplo, Papa Francisco, que está demolindo a Igreja Católica como nós conhecemos para substituí-la por algo parecido com uma organização filantrópica, ou seja, uma ONG, né? Vai ser simplesmente uma instituição social, né? Dentro dessa conjuntura da nova ordem mundial, que vai ser subserviente ao Estado. O Estado que vai regulamentar as religiões, ele vai mandar dizer o que elas devem fazer ou não, e é isso que o Papa Francisco vai fazer. Ele vai entregar o poder dele ao anticristo. Ele continua dizendo de inspiração maçônica. Então alguns dizem assim, não, porque quem controla o mundo são os jesuítas. Aí outros dizem, não, são os Illuminates. Aí outros dizem, não, é a Rosa Cruz, que por sinal é protestante. E por que não entender que todas as sociedades secretas são uma rede entrelaçada que tem o diabo como o seu grão-mestre, o seu mestre superior? Por que não entender assim? Simples de entender. Todos eles estão subservientes a esse poder maligno que rege toda essa teia, esse sistema babilônico. É simples. Então, está muito claro que não é só uma sociedade secreta isoladamente. São todas elas. Isso é escandaloso, ele diz. Isso se aplica a ambos, ao mundo comum e ao eclesiástico. Lógico, o sistema civil e religioso, né? Confirmando a conspiração criminal entre o Estado profundo, Deep State, e a Igreja profunda. Então veja o que ele vai dizer. Um arcebispo católico, ele reconhecer perante o mundo, né, o público, que existe um poder secreto, uma conspiração que rege, né, tanto a política quanto a religião. Esse homem é sincero e reconhece isso. Só que se você for assim para algumas denominações religiosas, Assembleia de Deus, Adventista, Testemunho de Jeová, sei lá, ninguém, ou praticamente ninguém, vai reconhecer que existe um estado profundo lá dentro também. Que todos esses líderes aí estão mancomunados com essa nova ordem mundial e com essa nova era. É simples de entender. Aí o cara vai dizer assim, não, a minha não, a minha igreja não. O outro diz assim, não, aqui jamais. Ou seja, ninguém quer enxergar a realidade, que todo esse sistema está colapsando, todo ele, e que ele vai dar lugar ao sistema da besta, o anticristo. Que todas as religiões vão se unir ao anticristo, nenhuma delas vai ficar de fora. Como instituição, eu digo. Pode ser que como assim membros individuais tenham um aqui, outro ali que resista, mas na sua grande maioria, inclusive os líderes religiosos, né, aqueles que estão no topo, nas elites dessas religiões, eles vão se render a esse poder e já estão preparando o caminho para ele. Simples de entender. Aí ele continua dizendo: parece-me que nesta conspiração o papel dos jesuítas tem sido decisivo. Não é uma coincidência o fato de que pela primeira vez na história um religioso da Companhia de Jesus está sentado no trono de Pedro. Então vejam, meus queridos, a realidade é a seguinte: jesuítas, maçons, Rosa-Cruzes, caveiras e ossos, Illuminatis, enfim, é tudo a mesma coisa. Houve um tempo que eu ficava batendo numa tecla, é Roma, o Vaticano. Só se você for a fundo estudar a origem de todas as religiões, inclusive a que você frequenta, a que você faz parte, você vai descobrir que esses líderes eram todos ocultistas, eram pessoas ligadas a sociedades secretas, tinham papéis altos no meio dessas sociedades secretas como grão-mestres. Então nada disso é novidade. O que nós temos que fazer é sai dela, povo meu, como diz Apocalipse 18:4, para que você não receba as pragas que estão para cair sobre esse sistema. Vamos curtir e compartilhar o vídeo. Nós somos a resistência.